Olá, bom dia a todos. Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal do Paraná, que é ministrada pelo professor Sérgio Gregório da Silva. O nosso grupo é composto pela Anne Loara, dá um oi aí, Anne Loara, pelo Nicolas Matos e por mim, Thomas Andrade, sendo que o nosso tema do trabalho é a respeito do treinamento resistido e sua relação com as lesões no esporte. A nossa pesquisa foi fundamentada pela base de dados do PubMed, exclusivamente com artigos na língua inglesa e com preferência por aqueles mais recentes na literatura, apesar de também encontrarmos referências úteis em anos anteriores. Mas então, para começar, o que se caracteriza como treinamento resistido, né? Para isso, a gente utilizou uma referência aqui do Feigenbaum, de 2010, que cita que o treinamento resistido é um método especializado de condicionamento físico que envolve o uso progressivo de uma ampla gama de cargas resistivas, diferente velocidade de movimento e uma variedade de modalidades de treinamento, tais como o uso de máquinas de musculação, pesos livres como barras e halteres, bands, medicina e Baus e pliometria. E o treinamento resistido pode prevenir lesões? Essa é uma questão que a gente buscou solucionar dentro do trabalho, né, como justificativa. Então, esse trabalho aqui do Hewitt, de 1999, ou seja, da década de 90, mostra um programa de prevenção de lesões que envolve não só o treinamento resistido, também como o treinamento neuromuscular, ou seja, flexibilidade, pliometria, entre outros. Pliometria, né? Esse estudo foi um piloto que acompanhou equipes femininas ao longo de uma temporada escolar no ensino médio dos Estados Unidos, nas modalidades de futebol, basquete e vôlei. É, Ele identificou que um programa incorporado com alongamentos, pliometria, treinamento de força, poderia reduzir o risco significativamente em mulheres atletas. O estudo foi realizado com 30 times de mulheres, 15 times com mulheres treinadas, que receberam treinamento de 12 semanas anteriormente, e 15 times de mulheres não treinadas. Também houveram 13 times de homens, atletas também que não receberam treinamento, a fim de comparar se a incidência de lesão é maior em homens ou mulheres não treinadas. Como resultado, a gente obteve que 10 lesões sérias de joelho, ou seja, entorse ou ruptura do ligamento do joelho, ocorreram nas mulheres do grupo de mulheres não treinadas, atletas não treinadas, nas modalidades de futebol e basquete. E a maioria das lesões, ou seja, 8 das lesões, foram sem contato. Enquanto as mulheres treinadas, do grupo de mulheres treinadas, tiveram apenas 2 lesões sérias por contato, e o grupo controle de homens, né, que também não receberam treinamento resistido, tiveram apenas também 2 lesões, uma sem contato e uma com contato. Essa figura aqui mostra a incidência de lesão a cada 1.000 exposições de atleta. Então a gente observa que na barra preta a gente tem uma incidência de lesão de 0,52 no grupo de mulheres não treinadas. É, e no grupo treinado ali, no grupo de mulheres treinadas, que seria a barrinha listrada, a gente teria incidência de lesão de 0,22. Ou seja, o grupo de mulheres não treinadas teria incidência de lesão 2,4 vezes a mais do que o grupo de mulheres que receberam o treinamento. E em comparação com o grupo controle, que seria de homens que não receberam treinamento, eles tiveram uma incidência de lesão de apenas 0,09 a cada 1.000 exposições de jogador. Apenas para explicar, né, a exposição de jogador seria da seguinte forma: se 10 atletas vão para um treino, seria 10 exposições. E ao longo de uma temporada, imagine quantas exposições não ocorrem, né? Então, tópico 3 que a gente pensou, como que o treinamento de força teria relação com a prevenção de lesão? Então, a gente trouxe aqui um estudo do Maestrone, de 2020, que cita que o desenvolvimento da força máxima tem mostrado ter muitos benefícios significativos na rigidez muscular, na inibição neuromuscular, que seria a redução do impulso neural, a atividade muscular e a produção de força, e também na força dos tecidos conjuntivos, o que resultaria, nos esportes com base de corrida, numa diminuição da força relativa aplicada durante a fase de corrida, o que poderia diminuir o estresse excessivo sobre as articulações e músculos. Esse estudo do Brumit, de 2015, ele fala a respeito das adaptações dos músculos e tendões ao treinamento de força, onde dentre as principais características a gente poderia observar no músculo o aumento da área de secção transversa fisiológica do músculo, é, que ocorre geralmente no ponto maior do músculo, e onde, além de promover maiores ganhos de força muscular,
ele também poderia ajudar a reduzir o risco de lesões musculoesqueléticas e a melhora da função neuromuscular. E o mecanismo primário que promove esse aumento na área de secção transversa fisiológica do músculo seria a hipertrofia, que está associada diretamente ao treinamento resistido. E como é que ocorreria, né? Qual que é o processo? Quando você faz o treinamento resistido, ocorre o estímulo na musculatura, que determina microlesões na arquitetura do músculo, que estimula a atividade e a proliferação das células satélites, que doam o seu núcleo para a miofibrila, permitindo que haja síntese das proteínas contráteis, a actina e a miosina, aumentando essa área de secção transversa fisiológica do músculo. Essas mesmas células satélites também podem se fundir com outras células para criar novas miofibrilas. Já as adaptações do tendão, que a gente pode observar, é que a propriedade mecânica principal do tendão é a rigidez, que seria a força necessária para estender o tendão. E o aumento da rigidez pode impactar a habilidade do músculo de rapidamente gerar força. E os tendões respondem ao treinamento resistido justamente dessa forma, né? Aumentando o número total de fibras de colágeno, o diâmetro dessas fibras e a densidade dessas fibras. E para que serviria o colágeno? Ele serviria para fornecer a força de tensão necessária para o tendão, para quando ele esticasse, ele conseguisse suportar mais tensão sem que ocorresse lesões. E a lesões seria o quê? A lesão no tendão seria determinada quando ocorresse uma sobrecarga nas capacidades de tensão do tendão, ou seja, causando um microtrauma ou um macrotrauma como resultado. Esse trabalho de French, de 2017, ele realiza uma intervenção de 12 semanas com treinamento resistido, mais especificamente com a extensão de joelho numa máquina da Cybex, né, numa cadeira extensora da Cybex. Unilateral em indivíduos homens saudáveis, ativos fisicamente com a média de 24 anos. E entre os parâmetros analisados, a gente tem aqui no eixo Y, no eixo X, a área de secção transversa do músculo, medida no meio da coxa, né, no meio do comprimento do fêmur, para analisar o tamanho do músculo vastolateral, e no eixo Y, que seria o eixo vertical, a gente teria o muscle thickness, que é a espessura do músculo medida em centímetros, também no mesmo local. Enquanto a área de secção transversa é medida através de ressonância magnética, a espessura do músculo é medida através do ultrassom. E a gente observa, através dos pontos pretos, que seria antes da intervenção, e através dos pontos não preenchidos, que seria após a intervenção, que a intervenção de 12 semanas promoveu um aumento na área de secção transversa do músculo e aumento na espessura também do músculo, o que seria diretamente ligado à hipertrofia muscular. Esse trabalho de Kramer, de 1988, na década de 80, já mostrou que o treinamento resistido poderia aumentar, sim, o tamanho e a força dos ligamentos e tendões, podendo ser um resultado do conteúdo elevado de colágeno nas bainhas do tecido conjuntivo. Ele ainda cita no trabalho que, apesar da falta de pesquisas na época, parecia ser razoável que quanto mais forte o músculo é, quanto mais forte e flexível ele é, juntamente aos tecidos conjuntivos mais espessos e mais fortes, poderia sim diminuir a incidência e a gravidade de lesões musculoesqueléticas, né? Já esse trabalho do Bard, de 2005, ele fala a respeito dos mecanismos de lesões que ocorrem em jogadores esportivos, né, em atletas esportivos. E o que ele fala? Ele fala basicamente que uma lesão é derivada de diversos aspectos, e como a gente pode observar exatamente nessa figura aqui, onde o que pode predispor o atleta a sofrer uma lesão seria fatores internos, onde ali ele cita idade, sexo, composição do corpo, saúde, condicionamento físico, anatomia, habilidade, fatores fisiológicos. E quando esse atleta já é predisposto, ele é exposto, né, a fatores externos, ou seja, fatores como fatores de jogo, os equipamentos utilizados, os tênis em contato com o solo, as condições climáticas, que deixam o atleta mais suscetível a sofrer essa lesão. E o mecanismo de lesão propriamente dito seria o evento incitante, ou seja, o evento de lesão que ocorre, segundo o autor, pode ocorrer de acordo com a situação do jogo, de acordo com o comportamento do jogador com o seu oponente, de acordo que deveria ser observado uma análise biomecânica do todo o corpo e uma análise biomecânica detalhada das articulações e tecidos conjuntivos, que poderia ocasionar a lesão, ou seja, esse seria o mecanismo de lesão, o evento incitante. Já aqui nessa tabela, a gente pode observar 4 passos que ele acaba colocando como prevenção de lesão esportiva. Então, o primeiro passo seria estabelecer o problema da lesão, a incidência, a gravidade dela.
O segundo passo seria estabelecer a origem e os mecanismos que levam àquela lesão naquele determinado esporte. O terceiro passo seria introduzir as intervenções para prevenir as lesões. E o quarto passo seria garantir que foi efetiva as intervenções, repetindo o primeiro passo, ou seja, observando novamente se houve problema de lesões, qual foi a incidência, se foi grave ou não, e assim de acordo com, e assim sucessivamente. Bom, agora a gente vai tratar um pouco sobre comprovações científicas, né? Nessa parte, a gente reuniu alguns artigos e esse artigo em especial, ele vai tratar do aumento da força dos isquiotibiais, através de intervenções com o treinamento resistido, né? Isso acabou gerando um aumento no comprimento músculo-tendinoso, dos isquiotibiais, e ele vai diminuir o pico de tensão músculo-tendinosa durante a corrida para atletas homens. Pode passar aí. Esse artigo aí, ele trata de uma estrutura, né, para evidenciando exercícios que vão melhorar no fortalecimento para prevenir lesões nos isquiotibiais, e em todo esse bloco de comprovações científicas, a gente vai tratar muito sobre os isquiotibiais e exercícios para melhora e prevenção de lesões em cima dele. Pode passar. Nessa Nesse gráfico, a gente trata sobre verticalmente sobre o comprimento de fascículos e horizontalmente sobre a força excêntrica de flexores de joelho. Em ponto vermelho, são atletas que acabaram tendo lesões na região isquiotibial, e os verdes foram que não sofreram lesões. A gente pode perceber que no quadrante inferior esquerdo onde tem maior incidência de lesões. Por quê? Pelo fato de desses atletas em ponto vermelho terem, em grande quantidade deles, terem o comprimento de fascículo menor e o comprimento e a força, né? Força excêntrica dos flexores de joelho menor também. Então, menor o comprimento e menor a força excêntrica, maior índice de lesão. Pode passar. Nessa tabela, justamente tratando disso daí, sobre o que foi evidenciado sobre força excêntrica, sobre o exercício de flexão nórdica também, que vai ser evidenciado mais para frente, e, e, e ele trata de vários estudos, né, reunidos, tanto do estudo que a gente está tratando e outros autores que também atuam nessa área, é, evidenciando sobre o tamanho, o comprimento, né, dos fascículos e da força excêntrica de flexores do joelho. Pode passar. Nesse gráfico, a gente pode perceber também uma grande semelhança com o gráfico anterior à tabela, né? Que ele trata também sobre comprimento de fascículos e também sobre força excêntrica. E os pontos que têm maior tamanho, eles são os atletas mais propensos a ter alguma lesão, né? A ter algum problema nos músculos isquiotibiais. E quem tem os pontos menores estão longe de alguma lesão, estão longe de algum risco de lesão. Esse gráfico ele coloca também outros exercícios, não só de flexão nórdica, e outros estudos também. Então, a gente pode perceber de um lugar mais amplo esse gráfico e como ele também representa certa veracidade com o outro. Pode passar. Agora, passando para a flexão nórdica, que a gente já está tratando, né, no tópico anterior, a flexão nórdica para isquiotibiais. Nesse artigo, ele tem o valor de ser um efeito preventivo da flexão nórdica em lesões isquiotibiais em jogadores de futebol amador. E nele foi feita uma pesquisa em 2015 com jogadores de futebol amadores
foram analisados dois grupos masculinos, um grupo de controle e um grupo que fez os treinamentos com a flexão nórdica, e através dos artigos a gente vai perceber que a lesão nos isquiotibiais é a lesão que está em maior presença em esporte que tem corrida. Tem corrida, tem variação de, de direção muito, muito evidente no esporte, vai ter um maior índice de lesão nos isquiotibiais. Pode passar. Nessa tabela a gente pode ver a prescrição, né? Como foi dividido os treinamentos entre os grupos. Da semana 1 a 5, a gente pode notar que foram introduzindo mais repetições por, por treino, né? Então eles realizavam os treinos e faziam essa progressão aí da semana 6 a 13, em que realmente era manutenção da competição só, enquanto eles estavam competindo, eles faziam, ela foi se mantendo ali numa média. E a gente pode perceber que na próxima tabela, que ele vai realmente ter um funcionamento, vai ter um ganho, né, na questão da prevenção. Então a gente pode perceber que em números de lesões nos isquiotibiais, o grupo que teve intervenção foram lesionados 14 atletas a menos do que no grupo de controle. E interessante notar também que após os treinamentos, depois deles acabados e só a temporada acontecendo, o número de lesões do grupo de controle foi o triplo do número de lesões do grupo que teve a intervenção. Agora, com esse artigo, que ele é uma meta-análise de 2018, a respeito da inclusão da flexão nórdica em prevenção de lesões, só que uma maneira mais ampla, né, que foram identificadas 525 lesões isquiotibiais em 9 estudos selecionados aí. Pode passar. A gente pode notar que tem ali uma linha, né? Essa linha em vertical, ela representa quem está para trás do número 1, ela representa que foram estudos que deram certo de alguma forma os treinamentos de flexão nórdica. Os que estão para frente do 1 foram estudos que não tiveram um efeito desejável que acharam que ia ter. Mas é interessante notar que tem ali o total, o 0,55 ali, que representa que 55% dos atletas houve uma redução de 55% de lesões de isquiotibiais para todos os atletas participantes aí dos 8.459 atletas. Houve essa redução gritante aí e que pode ser notável que realmente funciona esse treinamento. Vou passar. Agora passando para melhorias que o treinamento resistido pode oferecer em mulheres esportistas de elite. A gente pegou esse artigo, ele trata exatamente sobre isso. Ele pega um grupo, pode passar aí o slide. Ele pega um grupo de mulheres adolescentes, jovens adolescentes, né, que praticavam atletismo, e ele separou aí em 22. 11 foram para o grupo de treinamento neuromuscular e 11 para o treinamento convencional, normal, que elas fariam sem pesquisa, sem nada, somente pelos seus professores normais de atletismo. Pode passar. Interessante perceber que o treinamento convencional, o treinamento muscular, primeiramente que o treinamento muscular, ele não é somente
o treinamento de força ou treinamento resistido que a gente está tratando. Ele tem um pouco de diferenças. Ele vai englobar um pouco mais de exercícios além desses exercícios que a gente flexibilidade dinâmica, exercício de core, equilíbrio, como por exemplo, aí foi realizado o teste em Y, o fortalecimento também, que é mais para a parte, né, de treinamento de força, e teve até nesse estudo treinamento de propriocepção. Mas, tratando de resultados desse artigo, a gente pode ver que em lesões a cada 1.000 horas treinadas ou praticadas de esporte, foram evidenciadas aí 17,89 lesões no treinamento convencional e em lesões por a cada 1.000 horas treinadas ou competidas no treinamento neuromuscular foram de 6,58. É quase o triplo de lesões também para quem não realizou o treinamento neuromuscular, né? É, então, a gente pode notar que todo esse treinamento aí de isquiotibiais, de flexão nórdica, de treinamento neuromuscular, eles realmente previnem lesões é, nos membros inferiores e é interessante adotar esses métodos aí. Bom, continuando no tópico de melhorias que o treinamento resistido pode oferecer em mulheres esportistas de elite, a gente pegou esse artigo de 2023, que é uma revisão sistemática que verificou 33 estudos a respeito dos efeitos de longo prazo do treinamento resistido sozinho e suas variações na aptidão muscular, morfologia e composição corporal de mulheres atletas. Pode passar. Bom, essa figura mostra a efetividade do treinamento resistido para uma repetição máxima nos exercícios de agachamento e supino. A maioria dos estudos selecionados apresenta um coeficiente maior que 0,5, que apresenta um impacto substancial. Se destaca na aptidão muscular os efeitos no ganho de força nos exercícios de supino e agachamento, podendo selecionar o estudo de Vick-Moy e colaboradores, com um tamanho efeito acima de 2. Pode passar. Aqui nessa tabela, ele analisou dentro do atletismo a inclusão de um treinamento de força, mantendo o de resistência que eles já costumam fazer. Foi feito de 11 semanas, com a frequência de 2 vezes por semana na Noruega. O grupo de intervenção realizava em cada sessão 4 exercícios para membros inferiores, sendo agachamento parcial no Smith, leg press unilateral, flexão de quadril de pé e flexão plantar, enquanto o grupo de controle manteve apenas as atividades normais de resistência. Ao longo da semana, o que se variou foi a intensidade, o volume semanal se manteve em 3 séries por exercícios. Esse artigo aqui, ele é de 2017 e ele fala do treinamento de força pesada, melhorar o desempenho na corrida e no ciclismo após o trabalho submáximo, prolongado em atletas femininas bem treinadas. Pode passar. Nessa figura aqui representa 2 gráficos, sendo o gráfico A, que está em cima, representa a massa magra dos membros inferiores em quilo, e o gráfico B abaixo representa uma repetição máxima no agachamento em quilo. O gráfico se divide em pré e pós-intervenção, onde na esquerda do gráfico a gente observa o grupo de intervenção, que realizou o treinamento resistido mais o treinamento de resistência, e na direita do gráfico há o grupo de controle, que realizou apenas o treinamento de resistência habitual. A gente vê que enquanto o grupo de intervenção adquiriu massa magra nos membros inferiores, o grupo de controle já teve redução. E já uma repetição máxima, se constata que o grupo de intervenção aumentou sua força muscular máxima no agachamento, enquanto o grupo de controle não houve diferença significativa. Corredores de trilha e incidência de lesões. Esse artigo é de 2022, onde coloca algumas técnicas para a prevenção de lesões em corredores de trilha, onde nessa modalidade a maior parte das lesões são no músculo, são lesões musculoesqueléticas, ocorrem na perna, principalmente no joelho e tornozelo.
70% das lesões ocorrem por uso excessivo, o que é plausível, visto que o esporte contempla grandes distâncias de até 80 quilômetros em terrenos e condições climáticas instáveis. Nessa figura aqui, a gente pode observar aqui os desafios mecânicos sobre o sistema músculo-esquelético durante as trilhas e as estratégias necessárias para a locomoção segura, sendo o controle do tronco, ativação dos músculos do core abdominal e pelvis, força excêntrica e concêntrica das pernas, força dos músculos do pé, controle neuromotor, entre outras características necessárias. Pode passar. Daí, a partir disso, aqui nessa figura, a gente vê que é prescrito para a prevenção de lesão nesses atletas uma abordagem multifacetada, contemplando exercícios de flexibilidade, força, controle neuromotor e pliometria. Esse programa de intervenção está associado a uma redução do risco relativo de lesões nos membros inferiores de 2,53 para 0,38 em atletas do campo. Já nesse artigo aqui, pode passar? Ele fala que, apesar de várias evidências demonstrando os benefícios do treinamento de força para a redução do risco de lesões nos isquiotibiais, utilizando de exercícios de flexão de joelho e extensão de quadril, um estudo de Loturco de 2024 verificou as estratégias utilizadas pelos treinadores olímpicos brasileiros de corrida e saltos e constatou que, curiosamente, apenas 5% dos treinadores olímpicos de corrida e saltos utilizavam o exercício stiff na rotina de treinamento. O autor também destaca que complementa, né, citando que isso é uma surpresa, considerando a importância dos isquiotibiais para a performance na corrida e prevenção de lesão. Em seguida, ele ainda compara que os treinadores brasileiros de futebol profissional utilizam como base a flexão nórdica, flexões de joelho e o stiff. Pode passar. Agora aqui fica com as referências utilizadas no trabalho. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção.